Foi no restaurante e não sabe quanto pagar de gorjeta? E para a camareira do hotel, quanto você dá de gorjeta por dia? Fica ligado nesse vídeo que a gente vai contar para vocês tudinho sobre gorjeta, a famosa tip nos Estados Unidos. Gorjeta ou tip, tipicamente falado nos Estados Unidos. A gente vai ajudar vocês a esclarecer alguns pontos de quanto pagar, quando pagar e como pagar a gorjeta nos Estados Unidos. Então a gente resolveu separar em 10 tópicos para vocês. Vamos lá, um a um. A primeira dica é: a gorjeta nos Estados Unidos ela não é opcional, ela é quase obrigatória. Por ela fazer parte de grande parte do pagamento do americano, ela torna-se quase obrigatória na prestação de serviços em qualquer lugar. Então, por exemplo, mesmo que o serviço tenha sido horrível, pague alguma coisa de tip, de gorjeta. Uma dica que eu vou dar para vocês: quando vocês forem fazer o planejamento econômico das viagens de vocês, incluam a gorjeta na compra de dólares, porque vocês vão precisar da gorjeta na maioria dos momentos. Então não esqueçam, quando forem comprar dólares lá com a Fortrade, não esqueçam de incluir aí uma verba extra para poder destinar as gorjetas ou as famosas tips. Então, voltando aí ao tópico 1, a gorjeta ela é quase obrigatória nos Estados Unidos, porque compõe boa parte do salário do americano. Dica 2. Nos restaurantes, quanto pagar de gorjeta? Em geral, de 10 a 20%, sempre avaliando o nível de serviço que foi prestado para vocês. Se o serviço não foi tão bom, 10%. Se foi excelente, 20%. Se foi dentro do esperado, 15%. Tenha sempre em mente a faixa de 15% quando for dar gorjeta no restaurante. Isso serve para a garçonete, para os atendentes da mesa. Quando for fechar a conta lá no geral, assinale lá o percentual que você quer dar de gorjeta. Em alguns restaurantes já vem até escrito na nota as opções de valores, tá ok? Fiquem atentos à nota do restaurante. No caso de alguns bares, a regra também é a mesma, de 10 a 20%. Mas isso se você for pedir drinks diferenciados. Se for apenas cerveja ou refrigerante, no máximo aí $1 por cada pedido que você fizer. Lembrando que nesse caso, somente se você for fazer uma compra avulsa naquele bar, tá ok? Isso não vale para quiosques ou para redes de lanchonetes, etc. Tá? A gente está falando um caso específico para barman. Então de 10 a 20% do valor do drink que você estiver pedindo, se for um drink, sei lá, mirabolante, ou $1 até $1, se for uma cerveja, se for um refrigerante, uma água, alguma coisa assim. É muito comum que em alguns restaurantes, nas mesas com mais de 8 ocupantes, a tip já vem especificada na conta, tá ok? Mas isso em alguns restaurantes e se tiver mais de 8 pessoas na mesa. Nesse caso eles vão calcular de 15% a 18% em cima do valor da conta. Já vai vir assinalado na conta o quanto você tem que pagar de gorjeta. Então fiquem atentos, isso acontece muito em Miami, tá? Alguns restaurantes em Miami, se você tiver com mais de 8 pessoas na mesa, provavelmente a tip já vai vir inclusa na conta. Carregadores de mala no hotel. Geralmente de $1 a $5, dependendo da quantidade de malas que ele for carregar para você. Não mais do que isso, não menos do que isso. Eu costumo dar $1 por cada mala e eu acho que é o suficiente. Então fica aí a dica, carregador de mala de hotel de $1 a $5. As camareiras dos hotéis. Essa questão é um pouco mais simples. Geralmente de $1 a $2 por dia, mas observem, é bacana você deixar alguma coisa anotada, um bilhetinho e o dinheiro em cima, ou o bilhete e o dinheiro embaixo, agradecendo pelo serviço dela, ou alguma coisa desse tipo, escrevendo em inglês ou em espanhol. Mas sempre deixe uma gorjeta para as camareiras dos hotéis. Isso pode gerar até coisas extras para vocês, um agrado, um bombom, uma decoração diferenciada na cama. Eles estão acostumados com essa gorjeta, tá ok? Já tivemos alguns casos em que a pessoa deixa lá algumas moedas ou $1 ou $2 sem o bilhete e a camareira não pega. Tem casos que eles pegam, agora tem casos que eles não pegam por achar que não é deles, né? Que seria o correto, né? A atitude mais esperada da parte deles. Então sempre deixa lá $1 ou $2 e um bilhetinho agradecendo pelo serviço, tá ok? Então, camareira de hotel de $1 a $2. Se for um serviço excepcional, você pode deixar mais um pouquinho, lembrando que a quantia é por dia, tá ok? Motorista de táxi. Muita gente utiliza uma regra de 10 a 15%,
e também alguns arredondam o valor da corrida. Então, por exemplo, se a corrida deu $15,50, você arredonda para $16 e dá mais $1 ou $2 de gorjeta. Mas em regra é de 10 a 15% sobre o valor da corrida. Se tiver mala e ele te ajudar a carregar a mala, tirar a mala do carro ou colocar a mala no carro, se for um serviço gentil e simpático, você pode dar o máximo, que é 15%, mas sempre de 10 a 15%. Manobristas de alguns estacionamentos e de alguns restaurantes ou algumas lojas que vocês forem visitar. Geralmente de $1 a $2, só que você só vai pagar essa gorjeta quando ele trouxer o carro para você, tá ok? Nunca pague antes, é uma regra deles receber depois. Então, manobristas de $1 a $2. Serviço de quarto de hotel. Se você ligou e pediu algum serviço de quarto, um sanduíche, um refrigerante ou alguma outra coisa, de $1 a $2. Tem gente que dá 10% do valor daquilo que está pedindo. Eu não concordo. Eu acho melhor você dar de $1 a $2 por pedido que você for fazer. E lembrando, se foi algum problema e alguém teve que ir no seu quarto, você não é obrigado a dar gorjeta nenhuma. Um exemplo, você teve um problema no chuveiro, ou no micro-ondas do teu quarto, ou com a chave do quarto, né, com o cartão magnético, você não tem que dar gorjeta nenhuma se a pessoa for lá resolver o problema. É apenas para serviço de quarto, se você ligou e pediu algum serviço de quarto. Uma coisa super importante e que muita gente fica perdida é sobre como calcular o valor da gorjeta. Como em muitos casos ele não vem calculado na conta, ou em alguns outros casos ele vem calculado dando faixas de opção para você, é você que tem que descrever o quanto vai ter que dar, o quanto você quer dar de gorjeta em cima daquela conta, para ele poder retirar do valor que você vai pagar a conta. Um exemplo, se você for no restaurante e a conta deu $100 e você quer dar $15 de gorjeta, você especifica $100 da conta e $15 de tip, porque ele vai fazer esse pagamento anexado ao seu cartão. Em alguns lugares, poucos lugares, eu já fui em poucos lugares que aconteceu isso, eles não aceitam a tip que você pague em cartão, pedem que você pague em dinheiro em separado. Mas isso acontece em poucos lugares, mas pode acontecer. Então, chegou a conta, especifica quanto você quer pagar de tip, tá ok? Porque em muitos casos ela não vai vir somada, não vai vir lá os 100 mais os $15, $115. É você que tem que fazer essa soma, porque é você quem determina o valor da tip que você vai pagar para aquele serviço. É sempre importante lembrar que dentro dos parques você não é obrigado a pagar nenhum tipo de tip. Por exemplo, quando você vai comprar um refrigerante ou quando você vai comprar um lanche ou alguma coisa parecida num quiosque. Pode ser que em alguns deles, até extra parque, em algumas lojas, tem uma caixinha escrito tips, como se fosse a caixinha que a gente vê muito aqui no Brasil. E se você quiser doar alguma quantia, deixar alguma quantia de gorjeta, não tem problema nenhum. Mas você não é obrigado a pagar tips dentro dos parques quando for comprar bebida, comida ou alguma coisa dentro da loja dos parques. É muito importante ressaltar, voltar a ressaltar para vocês a importância da tip para o americano. Então, assim, ele está sempre esperando que você vá dar uma gorjeta para ele, pelo aquele serviço que ele prestou para você. Então, seja bom ou ruim, você avalia o quanto você vai dar de tip por aquele serviço. Então, essas foram algumas dicas de gorjeta nos Estados Unidos. Se ainda restou alguma dúvida para vocês, escreve para a gente, euemorlando@gmail.com, ou pergunta aqui na descrição do vídeo que a gente vai responder para você com o maior prazer. Participa lá do nosso grupo no Facebook, tá ok? Eu e Orlando, tudo sobre Orlando. Se gostaram do vídeo, dá o joinha aí e espalha pra galera. Um abraço para vocês e até a próxima, turma. Fui!